Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil nesse horário. Aqui na Rede Século XXI a gente conversa sobre assuntos relacionados à doutrina, à história da igreja. Um programa de catequese. O programa Eclésia é um programa de catequese. Qualquer assunto relacionado à Igreja Católica, a gente discute aqui em alguma oportunidade no programa. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é fascinante, é interessante, tem muitos desdobramentos, mas é um assunto essencial da nossa fé, obviamente, né? Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E nós faremos esse programa em duas partes. Hoje é a primeira parte, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e na semana que vem a gente continua fazendo a segunda parte desse programa, a pessoa do Espírito Santo, parte 2, né? Aqui ao meu lado está o Padre Douglas Pinheiro, que é da Diocese de Osasco, já esteve aqui conosco em outras oportunidades. Boa noite, Padre Douglas, obrigado pela sua presença. Boa noite e mais uma vez, obrigado pelo convite. O Padre Douglas, que vai falar com a gente sobre esse assunto, o senhor tem familiaridade com esse assunto, porque o senhor leciona assunto relacionado ao Espírito Santo, Padre Douglas? Eu leciono na Unisal, Universidade Salesiana de São Paulo, no campus Pio XI. Leciono disciplinas na área de teologia sistemática. Certo. E atualmente eu estou dissertando uma tese, estou fazendo uma segunda pós-graduação, estou dissertando uma tese nessa área de pneumatologia, que sempre foi a minha área de pesquisa propriamente dita. Então, pensando nisso, nós convidamos o Padre Douglas para que a gente possa conversar sobre assuntos interessantes relacionados à pessoa do Espírito Santo, entender um pouco mais. E aquela máxima que a gente sempre repete aqui no programa, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem a oportunidade de amar a nossa fé, as coisas relacionadas à nossa fé. Há conceitos que a gente passa e ouve todo dia, mas que às vezes a gente não para pensar, né? Para a gente começar a nossa conversa, Padre Douglas, daqui a pouco, na sequência, eu vou perguntar o que o Espírito Santo não é. Mas primeiro, o que ele é? Quem ou o que é o Espírito Santo? Definição clássica da Igreja: a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Uma das grandes novidades que Nosso Senhor nos trouxe foi a revelação sobre a identidade de Deus. Certo. Então, a ideia de que Deus é um único Deus, ela foi revelada já ao antigo povo de Deus, né? Ao povo de Deus, por meio de Moisés e no deserto. Então, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é um só. Então, esse monoteísmo foi um grande passo na revelação de Deus. Mas com Cristo e com a vinda do Espírito Santo nos foi revelado que Deus, para ser um único Deus, não necessita ser uma única pessoa. Ele é um único Deus, porém três pessoas participam dessa mesma natureza divina, dessa mesma substância, para usar o termo técnico da teologia. E três pessoas, portanto, são o único Deus. O Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, e o Espírito Santo, a terceira pessoa. Porém, quando nós dizemos que existem três pessoas na única divindade, três pessoas, nós não estamos com isso dizendo que existe uma hierarquia. O Pai não é a primeira pessoa porque é o primeiro em poder. É a primeira pessoa porque, na ordem das relações dessas três pessoas, o Pai possui um primado, vamos assim dizer, mas não é um primado temporal, né? É um primado eterno. O que existe na Trindade não é uma hierarquia, mas uma monarquia, ou seja, os três possuem o mesmo poder, a mesma natureza, e os três são o mesmo Deus. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa nesse sentido. Obviamente, pensando nessa pessoa do Espírito Santo, um ser eterno, portanto, se ele é Deus, ele é eterno, mas tem muitos atributos dados ao Espírito Santo que é confundido o próprio atributo com o Espírito Santo em si. Né? E nesse sentido, seja esse atributo que é dado ao Espírito Santo, ou seja a confusão mesmo no entendimento desse conceito de quem é o Espírito Santo, o senhor poderia responder para a gente o que o Espírito Santo não é e acrescentando, aumentando, o que o Espírito Santo não faz? Olha, existem atributos e existem figuras. Certo. Então, atributos, nós costumamos dizer que são faculdades que imediatamente se associam a uma pessoa da Trindade, mas que não necessariamente são realizadas apenas por ela. Então, vamos exemplificar para não ficar complicado.
Nós atribuímos ao Pai a criação. O Pai é criador. Certo. Agora, é claro que o Pai não cria só. Ele cria por meio de um instrumental, que é o Filho, o Verbo, a palavra. De que modo o Pai cria? Dizendo, faça-se. Então, esse faça-se é o Filho. Agora, a palavra, ela procede da boca do Pai, para usar aqui um antropomorfismo, uma forma humana, procede da boca do Pai e vai de encontro ao nada para gerar do nada algo. O que leva a palavra do Pai até o nada para do caos gerar o cosmos, né? Para do nada gerar algo, o Espírito. Faça-se, né? Faça-se, sai um hálito junto com o verbo. Esse hálito, faça-se, é o Espírito Santo. Então nós atribuímos a criação ao Pai, mas ele não cria só, ele cria para o Filho no Espírito Santo. Nós atribuímos ao Filho a salvação. Certo. Porém, quem nos envia o Filho para salvar é o Pai. E essa salvação ela é comunicada a cada ser humano, em cada geração humana, pelo Espírito Santo. Então, a salvação ela não é operada pelo Filho sozinho. Nós atribuímos ao Espírito Santo a santificação, ou seja, o aperfeiçoamento da obra salva por Jesus Cristo. Então, a santificação. E nós também atribuímos ao Espírito Santo o amor. O Espírito Santo, segundo Agostinho, Santo Agostinho, ele é o próprio amor entre o Pai e o Filho. Agora, é claro que o Espírito Santo não santifica só. Então, nós não podemos dizer que o Espírito é exclusivamente a santificação ou o santificador. Ele é santificador enquanto é Deus, com o Pai e com o Filho. E o mesmo se diz às outras duas pessoas. Agora, talvez você tenha pretendido fazer também uma referência às figuras, né? No sentido de que na Sagrada Escritura o Espírito Santo aparece figurado de inúmeras formas, como vento, água, fogo, brisa, pomba, dedo, enfim, existem diversas figuras. Nós, seres humanos, só podemos conhecer uma coisa se ela for dada aos sentidos. Nós não conhecemos nada que não seja sensível, ou seja, que não seja visto, né, visível, ou audível, ou palpável. Os sentidos são a nossa porta de entrada para conhecer qualquer coisa. Justamente pelo fato de que o Espírito Santo é Espírito, em si mesmo ele não se apresenta aos sentidos. Então, para que o homem conheça a ação de Deus, dependendo da ação que está realizando, ele figura aquela ação, utilizando-se de meios, né, figuras mesmo, né, elementos, essa era a palavra. Deus se utiliza de elementos para se apresentar. Então, o Espírito Santo, quando ele realiza uma ação purificadora no homem, ele se apresenta figurado por um elemento material que por nós seres humanos é associado com purificação, no caso a água. Certo. Então é um momento, ele se manifesta como uma água, mas ele não é uma água, ele é espírito. Agora, se o Espírito Santo, ele por alguma razão está realizando um ato de transformação, está mudando, alterando uma realidade e tornando em outra. Então ele aparece como fogo. Certo. Porque é próprio do fogo alterar a forma de tudo aquilo que ele toca. Quando o Espírito Santo realiza, né, um ato de capacitação, de fortalecimento ou cura, então no Antigo Testamento ele aparece como unção, que diz respeito ao uso do óleo. Porque o óleo no mundo antigo, não só no mundo antigo, na atualidade também de certa forma, o óleo é usado para massagear, para curar, para fortalecer, ele é usado como remédio, unguento, anti-inflamatório, etc. Então, aquilo que o Espírito Santo realiza na alma é algo muito mais próprio comparado com aquilo que aquele elemento realiza. Então, diversos elementos desses são até
paradoxais, contraditórios entre si. Nós sabemos que água e óleo não se misturam. E, no entanto, tanto água quanto óleo figura o Espírito Santo. Então, isso tudo para dizer que o Espírito Santo é a ação de Deus. O Espírito Santo seriam as mãos pelas quais Deus tudo opera. Assim como um homem nada faz, nada toca sem as suas mãos, Deus nada toca sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa agente de Deus. Nenhum ato divino é um ato que não um ato do Espírito Santo. Sempre foi assim? Ou esse tipo de ação de Deus teve uma data que a gente consegue identificar o início desse tipo de ação? Ou, de certa forma, mais acentuado, mais comum esse tipo de ação? Ou, em outras palavras, a partir de Pentecostes, que nós podemos reconhecer que a ação do Espírito Santo, como a gente conhece hoje na igreja, passou a ser dessa maneira. Como é que era a ação do Espírito Santo antes de Pentecostes? Não, o Espírito Santo age desde a criação. No século XI foi entoado um hino que até hoje nós cantamos. Vinde Espírito Criador, Veni Creator Spiritus. Ele é Criador. Então, a ação do Espírito Santo para nós, desde quando? Desde quando nós existimos. Nós somos obra do Espírito Santo. O ser humano é obra do Espírito Santo. Agora, depois que o pecado entrou no mundo, a obra do Espírito Santo começa a ser aquela de conduzir o ser humano num processo de reconhecimento de Deus. Ou seja, algo perturbou a ordem original, a amizade original do homem com Deus. E agora o Espírito Santo, por ser criador, é também ele o restaurador. Veja, o Espírito Santo não só traz a existência, mas ele mantém o ser existindo. Então, tudo que existe, existe porque o Espírito sustenta o ser, sustenta a existência nas coisas. É o Espírito de Deus quem enche toda a terra, né? A glória de Deus enche toda a terra. Está no capítulo 1 do livro da sabedoria. O Espírito do Senhor enche toda a terra e ouve toda a voz. Então, sempre houve uma ação latente do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Em virtude do Espírito Santo manter a vida, o ser, a existência de tudo o que há, logo o Espírito Santo sempre esteve de modo primitivo, de modo incipiente, mas sempre esteve em todos os povos, em todas as civilizações da humanidade, certo, gerando um sentimento de religião, de crença, de iniciativa em direção à divindade, ao transcendente, porque sem este sentimento o homem não busca a verdade, e não buscando a verdade não vai encontrá-la, na medida em que ela se der a revelar em Cristo, quando viesse na plenitude dos tempos e tudo mais. Então, já há uma ação do Espírito Santo em tudo isso. Agora, é claro que o Espírito ele emerge de forma condensada, consistente e clara na encarnação de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade. Então, quando o Pai envia o Filho à humanidade, o Pai envia e o Espírito traz. É o Espírito quem encarna o Verbo de Deus, o Filho de Deus, no ventre da Virgem Maria, faz com que o Espírito Santo cria, né? Tem que tomar cuidado com a palavra cria relacionada sempre ao Filho, né? O Espírito cria um corpo ao Filho que é incriado, que é gerado, que é eterno. Mas o corpo, a carne do Filho de Deus, essa é gerada a partir da matéria humana na Virgem Maria. Quer dizer, torna possível no tempo e no espaço que se torne visível aquilo que até então era invisível. Exatamente. É o Espírito Santo quem opera isso, porque se nós estamos falando de um Deus que não cabe em lugar algum, mas desejou caber no ventre de uma mulher, nós estamos falando então de um ato criador. Algo sem nenhum precedente vai acontecer. Ora, quem é a pessoa da Trindade responsável por trazer à existência o inexistente? O Pai com o poder do Espírito Santo. Isso está claro ali em Gênesis capítulo 1. O primeiríssimo versículo da Bíblia já cita o Espírito.
né? No princípio, nada havia, o Espírito pairava sobre as águas. Essa expressão, o Espírito pairava sobre as águas, é o modo da Escritura dizer que o Espírito é quem tira as coisas do nada e as torna algo, as torna um ser. Então, é o Espírito quem cria a humanidade para o Verbo de Deus e o unge, está lá em Atos 10, né? O Espírito ungiu a Jesus com poder, e todo o ministério de Jesus só é operado porque a pessoa do Espírito está sobre ele. Isso é evidenciado no batismo no Jordão, mas não é porque é evidenciado que não era pré-existente. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, é desde toda a eternidade ungido pelo Espírito Santo, mas ali há uma revelação pública, uma manifestação, uma epifania de uma realidade que até então só era conhecida pelo próprio Filho. Então, no Jordão, o Espírito se manifesta como uma pomba, é uma figura divina já conhecida. Também no livro do Gênesis, no capítulo 6, Noé solta uma pomba e ela traz um ramo de oliveira, né, revelando a Noé que agora há esperança, que o gênero humano em Noé agora tem salvação. Então, a pomba é aquela figura de uma ação de Deus revelando onde está a salvação. Esse ramo de oliveira no bico do pombo é figura de Cristo. Ele é a oliveira, ele é a videira, ele é a oliveira, como Romanos 11 diz, né? Ele é a oliveira na qual nós fomos enxertados. Então ele se manifesta ali como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Já falamos sobre as figuras. E o Espírito Santo é aquela pessoa divina, prometida já desde o Antigo Testamento pelos profetas e prometida por fim pelo próprio Jesus Cristo, que no capítulo 16 de São João diz: eu enviarei, eu alcançarei para vós, do Pai, um outro paráclito, um outro advogado. Por que outro? Porque ele próprio, Jesus, é o advogado. Eu alcançarei para vós um outro advogado, que vos consolará, que, enfim, fará no meio de vós o que eu tenho feito pessoalmente, só que eu vou para o Pai. Então, necessitareis de um outro advogado, porque eu vou para o Pai. Quem é esse advogado? O Espírito Santo. E ele mesmo diz em João 16, teria muitas coisas a vos revelar agora, mas não estáis prontos para compreender. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele revelará. Então, o Espírito Santo é a pessoa divina cuja missão é continuar a missão do Messias. A missão do ungido permanece no mundo pela unção. Nós recebemos a própria unção do ungido, que é o que quer dizer Cristo, ou Messias, né? O ungido. A unção do ungido foi dada a nós. E é o Espírito Santo quem agora, de maneira plena e perfeita, conduz a igreja no mistério da revelação divina. Então o Espírito revela a nós quem o Pai é e quem o Filho é, de maneira perfeita. O Filho revela o Pai e o Espírito revela o Filho. Talvez aqui resida a grande dificuldade humana que há num reconhecimento mais profundo daquilo que é a pessoa do Espírito Santo. Existem alguns autores que chamam o Espírito Santo, aqui no Ocidente principalmente, de um velho desconhecido ou esquecido. Por quê? Porque se há algo próprio nas pessoas da Trindade, é o amor promotor. Ou seja, uma pessoa da Trindade não vive para si mesma. O Pai não ama a nada que não o Filho. E o Filho não ama a nada e a ninguém do que o Pai. No mesmo amor que é o Espírito Santo. Veja que todas as vezes que você tem no Novo Testamento um diálogo entre o Pai e o Filho, você tem o Filho orando ao Pai, como no Tabor, e o Pai respondendo: esse é o meu Filho muito amado. Você tem ali o Cristo fazendo a vontade do Pai no Jordão e o Pai respondendo: esse é o meu Filho muito amado. Então, um sempre se refere ao outro. E o Espírito faz a mesma coisa. O Espírito não se revela a si mesmo. O Espírito revela a Cristo.
para que, conhecendo a Cristo, o homem conheça o Pai. E aqui que está, quem vai revelar? O Espírito. A igreja vai revelar. É preciso, nós só conhecemos a personalidade do Espírito observando os seus rastros, né? A sua manifestação, a sua ação. Então, assim como o vento, nós sabemos do que o vento é capaz, o que o vento é capaz de gerar, fazer, enfim, porque ele deixa os seus rastros na areia, nas folhas. Então ele não pode ser visto, não pode ser pego, mas ninguém questiona a sua existência e a sua ação. O vento também é uma figura do Espírito. Como saber qual é o temperamento, vamos assim dizer, do Espírito, uma vez que ele é uma pessoa divina, ora, é próprio da personalidade ter temperamento, ter atitude, enfim, como conhecer o Espírito Santo? É necessário observar no corpo do Cristo, no corpo místico. Que é a própria igreja. Que é a própria igreja. E não só, observando a criação, uma vez que é Ele, a pessoa divina que mantém o ser de todas as coisas, então observando a criação, o mundo, a história da humanidade, em comparação com a igreja, que é onde está contida a plenitude da revelação de Cristo, você consegue observar quem é o Espírito. Então, na verdade, o trabalho teológico da pneumatologia, que é a área da teologia que estuda a pessoa do Espírito Santo, eu costumo dizer que é um trabalho de garimpo, porque a cristologia ela é mais evidente, por exemplo. É verdade. O Cristo é encarnado, então andou, falou, houve quem o tocasse, quem o visse. O próprio São João diz na primeira carta, o que vimos e ouvimos, o que tocamos do verbo da vida. Isso é o que nós nos transmitimos. Mas o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, ele não fala de si em momento algum. Ele revela a Cristo o tempo todo, a Cristo. Onde o Espírito age, ele só se remete às pessoas da Trindade que não ele. Aliás, aproveitando nessa relação das pessoas da Trindade com o Espírito Santo, eu preciso fazer um intervalo, logo depois do intervalo, eu quero perguntar para o senhor justamente para a gente entrar nessa questão que deu muito pano para manga na história da igreja, para a gente entender, aliás, baseado nas palavras do próprio símbolo, né, dos apóstolos, especialmente na sua versão do Niceno Constantinopolitano. A pergunta é, né, o Espírito Santo foi criado, ele procede do Pai e do Filho, só do Pai. E que confusão foi essa que na história da igreja deu muito pano para manga. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Padre Douglas responde essa pergunta para a gente, que está bem interessante. Não sai daí, a gente volta já já.